conta um pouquinho sua história, de como que você, por que que você toca violino hoje, por que que você começou a tocar violino, me conta um pouquinho como que foi lá no início da sua história. Legal. Então, eu comecei com 6 para 7 anos, né? Meu áudio tá chegando legal aí? Tá, tá, Legal. perfeito. Então, eu comecei com lá para 7, 8 anos, tá? E meu pai era violinista, então ele tocava violino. E a gente nasceu praticamente ali escutando ele tocar violino, né? Só que eu mesmo nunca me interessei a tocar violino, tá? E o mais legal é que quando ele começou a me levar nas escolinhas, que a gente chama de... É uma escolinha mesmo de música. Eu ia, mas para brincar mesmo, tá? Nem ia para aprender, ia só para E isso brincar. era na igreja. Ia da igreja. Eu ia Ah, ali e ficava legal. brincando com os meninos de fora, enquanto meu pai dava aula na igreja lá dentro. Aí, com o tempo, meus amigos que brincavam comigo, começou a fazer aula com o meu pai, né? E eu fiquei sem amigo para brincar. Aí, automaticamente, eu, de ciúmes, acabei fazendo aula também com meu pai ali, né? Minha intenção nem era tocar violino, era tocar trompete. Nada a ver, que eu achava bonito Nossa. trompete. E ali eu comecei a fazer aula com meu pai e fui desenvolvendo e acabei aprendendo a tocar violino. Mesmo não querendo, não, sabe, não gostando, comecei a tocar o sino, comecei a tocar nos jovens, no ensaio, enfim. Mas eu não tinha aquela paixão, aquela vocação pro violino, né? Que nem a turma fala, o cara nasceu com dom. Eu nunca tive isso, sabe, de nascer com dom, de querer. Por isso que então a turma, todo mundo fala, pô, você tem um dom na música, você tem, né? Tem Verdade dom, mesmo. mas ninguém viu quanto que eu estudei. Milhões, isso dá para arregaçar. Então, assim, nessa parte de dom, assim, depois até a gente vai abordar sobre o dom, Uhum. o que que eu penso do dom, né? Mas lá na frente a gente aborda sobre isso. Aí eu comecei a fazer aula com meu pai, comecei a tocar na igreja, toquei nas escolinhas, comecei a tocar no ensaio, enfim. Lá para 8, 9 anos, eu fui assistir um concerto. É um rapaz, um violinista que ia na cidade e todo mundo foi assistir, nós fomos também, né? Era muito famoso ele. E chegando ali, ele começou a tocar o violino e eu falei, puxa vida, eu tenho um violino, eu toco violino, mas não tem nada a ver com esse cara aí, cara. Tipo assim, né? Tipo, eu sou um cara diferente, a sonoridade, a técnica, meu, a coisa mais linda, eu fiquei apaixonado pelo violino. Sendo que eu tocava violino, mas o violino não soava nem perto daquele violino daquele rapaz, né? Eu fiquei apaixonado mesmo. Falei, caramba, meu, eu queria tocar violino assim, né? Aí eu até comentei com meu pai, nossa, pai, eu quero tocar que nem esse homem aí. Meu pai falou, pra você tocar assim, tem que ser profissional, porque o cara é profissional, né? Aí a partir daquele dia, realmente eu comecei a ver o violino com outros olhos, né? Aí a gente foi conversar com aquele rapaz, né? Que era, depois mais pra frente ele até virou meu professor, né? Mas a gente foi conversar com ele e ele falou, ó, eu dou aula e é tanto, é X a aula. Na época eu acho que era R$ 50, mas era muito dinheiro, R$ 50, né? Aí eu falei pra ele, meu, R$ 50. Eu falei pro pai, paga pra mim. Meu pai falou, não tem condição, filho, né? Como que eu vou pagar pra você se o pai não tem condição? Pra você ter uma ideia, com R$ 70 na época, fazer uma compra, né? Então, assim, tava 50, então era muito dinheiro. Até que um dia, né, eu fiquei aquilo na cabeça, né, ele passou o telefone para mim, na época eu lembro até de hoje, era telefone de girar assim ainda. Tão antigo que era, nem era de discar, né? Tinha um telefone que girava. Ele me deu o telefone, eu guardei aquele telefone dele. Ele falou, se um dia você quiser fazer aula experimental, né, fazer uma aula gratuita, eu te dou essa aula gratuita. E você vê, se você gostar, você continua. Aí eu catei, um dia eu liguei para ele, e falei, Gustavo, eu queria fazer uma aula gratuita com você. Daí ele falou, só vim aqui, marcou um horário, eu fui ali, mas primeira aula a gente mais conversou mesmo, né? E outra, como eu tinha aprendido na igreja, eu tinha muito vício mesmo, né? Então, assim, teria que voltar do zero, praticamente. Você consegue me falar quais eram os vícios que você tinha, assim, que Então, era, eu tinha nossa, vício de arcos, tá? O meu arco era muito ruim. Aqui minha mão, eu trabalhava colado aqui assim, ó, bem, sabe? Era coisa horrível, assim, que eu não consigo nem fazer hoje, sabe? Não conseguia vibrar, porque. E os dedos, conforme você deita a mão, os dedos abrem. Então a nota fica desafinada, ó, certo?
Você vê, ó, o jeito que fica, né? Deu certo aí em pé, né? Legal. E quando eu cheguei ali, ele viu que tinha que voltar do zero. Falou, ó, a gente vai ter que fazer assim, 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 voltar do zero, tal. Se você gostar, a gente começa. Mas e aí? E o dinheiro? Né? Eu falei com meu pai falou, Pedro, sem condição, não tem dinheiro para pagar. Né? O pai não tem, né? Aí eu fiquei triste, mas aquela vontade não saiu do meu coração. Até que um dia um vizinho meu, né, morava numa chácara, conversou com a minha mãe e falou, Cida, você não sabe alguém para ajudar a cuidar das galinhas, cuidar dos porcos? Eu dou um dinheirinho pro rapaz que me ajudar, né? A minha mãe falou, ah, não sei. Nisso eu escutei, eu fiquei só pescando a conversa, né? Aí o que aconteceu? Eu catei, comecei a trabalhar para aquele senhorzinho, trabalhava meio período, né? Eu estudava de manhã, eu lembro até o Uhum. dia de hoje. Estudava de manhã, chegava à tarde, ia lá ajudar o senhorzinho, ele me dava R$ 5 por dia Olha, que eu ganhava. Esse dinheiro caramba. dava certinho para me pagar a minha aula, né, e pegar o ônibus. Então, assim, eu já estava conseguindo pagar minha aula e pegar o ônibus para ir até aquele local. E Uhum. assim eu comecei a fazer aula. E nisso, meu pai e minha mãe começaram a perceber que eu estava estudando demais, né? Porque eu não estudava. Daí do nada eu comecei a estudar. Aí eles começaram a perceber que alguma coisa estava errada. Ué, por que ele começou a estudar violino? Alguma coisa está errada. Aí até um dia que a vizinha viu dentro do ônibus, eu tinha uns 9 anos, né? E era coisa do outro mundo a gente pegar ônibus sozinho antigamente. Então, assim, você via Hum. criança dentro do ônibus sozinho, sem um pai, sem a mãe, era coisa do outro mundo. Daí ele falou pra minha mãe, ô Cida, você deixa o Pedro andar de ônibus sozinho, né? E ela nem sabia. Ela veio conversar comigo e eu contei que eu estava fazendo aula, né? Que eu estava trabalhando pro vizinho, São Antônio, Uhum. enfim. Aí ela falou, ó, Pedro, é o seguinte, eu e seu pai vamos se esforçar pra gente pagar um professor para você, né? Mas você vai ter que Uhum. estudar. Tá? O pai e a mãe vai fazer o possível para pagar a sua aula, né? E você vai começar a estudar e a gente quer que você estude. Naquele dia em diante, o tempo que eu gastava limpando a chácara do senhorzinho, eu usei para estudar. Então eu ia para o colégio de manhã cedo, chegava, almoçava, pegava no violino e ia até 10 horas da noite, pra você ter noção. Cheguei a estudar, Nossa. não foi Era nenhum quantas mês, horas, mais ou menos, cheguei a assim? estudar 10 horas por dia, pra você ter noção. Era muita coisa, sabe? Parava para comer, voltava, pegava o violino de novo. Eu fiquei tão viciado no violino que eu queria tocar logo. E eu comecei a ver Aham. que, tipo assim, quanto mais eu estudava, mais resultado eu tinha. Então, Uhum. eu queria acelerar aquele processo. E é gostoso, quando você começa a fazer, começa a ver resultado, Com você certeza. começa a se motivar. Então, era isso minha Uhum. motivação. Comecei a ver resultado e tal. Foi muito difícil no começo, porque tinha muito vício. Para tirar meu vício, tinha que voltar do zero. Por isso que eu falo, é mais fácil pegar um aluno que não sabe nada do que já pegar um Uhum. aluno viciado. Então, o aluno que já Sim. tem vício, para tirar o vício dele é complicado, tá? Não é impossível, mas dá trabalho. Por isso que quando a gente fala assim, de ficar pegando dicas na internet, se você tem uma noção boa, se você conhece, né, já tem uma técnica boa, aí compensa você pegar algum tipo de técnica na internet. Mas se você Aham. não tem noção, né, você não tem técnica, não tem nada, ficar pegando dicas na internet, você só vai se estrepar. Porque você começa a pegar É muito que vídeo. você Ah, fica pescando, né? Fica sim, pescando um pouco você aqui, começa a outro pegar ali. muito vício ali, né? Porque assim, Uhum. você está pegando a dica, mas você não sabe se está certo ou não, né? A pessoa do outro lado que está te dando a dica, ela não vai falar se está certo, se está errado, né? Então, assim, quando você tem um mentor, uma pessoa que te dá a dica, né? Te oferece a dica e mostra para você, né, que caminho que você deve tomar, é totalmente diferente, né? Do que Uhum. quando você trilha sozinho, né? Quando você trilha sozinho, você não tem noção para onde você está indo. É a mesma coisa que você catar um Verdade. carro sem rumo, sem GPS, sem nada. Você não sabe onde você vai parar, né? Então, assim, tem vezes que o lugar que você ia era bem mais perto, né? E você estava perdido e indo para longe, né? E aí começou a minha batalha. Eu comecei a estudar e tal. Chegou um certo ponto que o meu professor falou assim, Pedro, e está bem avançado, vai abrir um edital em São José dos Campos, né? Foi na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E lá acho que tem mais chances de desenvolver, vai ter outras pessoas, lá tem orquestra, tem isso, tem aquilo. Acho que era legal você fazer lá.
Aí eu prestei o concurso para lá, que era bem simples, era uma provinha de teoria, né, alguns conhecimentos básicos do violino para entrar. Eu fiz ali, passei e comecei a fazer aula. Eu lembro de hoje que eu fazia aula com a Maria Vissona, é uma professora muito boa, italiana, só que era em grupo, era 5 pessoas. Eu era o que estudava mais ali. Então, assim, eu chegava, por exemplo, passava 10 lições, né, na semana para apresentar para ela, chegava lá porque eu não conseguia passar nenhuma. Aí eu ficava enroscado. E ela via que eu ficava enroscado. Aí ela falou, Pedro, faz assim, chega uns 20 minutinhos mais cedo, eu te dou aula, meio que particular, né? Sei. Depois você fica com a galera para você não ficar atrasado. E assim foi, entre um ano, fazendo aula, um pouquinho adiantado e tal. Aí chegou um momento que não dava mais, porque eu estava pegando repertório. Então, pô, Pedro, legal mesmo você procurar um lugar que você consiga ter um professor só para você, né? Porque aqui você não vai desenvolver. Aí foi que eu fiz a prova na Fico Camargo, pela conservatório. Lá já é um pouquinho mais difícil a prova, né? Existe um Uhum. pouquinho mais de teoria, existe um pouquinho mais de técnica. Geralmente na Sim. época, pelo menos, né? Agora eu não sei como funciona. Mas eu já Ah, gostava de pegar os alunos mais avançados, gostava de pegar aluno do zero. Então, acho que eu não tinha ah, muita paciência. Então, você tinha que ter um certo nível ali para você entrar naquele conservatório, né? sei. E eu fiz, e foi até interessante. Eu lembro até a história de hoje, tinha 3 jurados, né? De violino, né? Era o meu professor Jorge Kise, né? Tinha o Denis, né? Que é um grande professor também, e tinha a professora Yara, que era professor de violino e viola, né? Uma excelente professora também. E eu lembro até o dia de hoje que, assim, como o Jorge era o mais velho de lá, o professor mais velho, ele que escolhia primeiro, né? Só Uhum. que assim, tanto o professor podia escolher a gente, mas se a gente não quisesse fazer aula com ele, daria, né? Por exemplo, você quer fazer aula comigo? Eu não fosse ficar a cara do professor, eu poderia fazer aula com o outro. Tinha esse esquema de escolher, né? Daí o Jorge gostou de mim e falou, garoto, eu gostei de você, você quer fazer aula comigo? Daí eu lembro que o outro professor, não, se quiser fazer aula comigo também, até brincou, né? Ele ficou aquela briga, faz aula com um, faz aula com o outro. Só que eu me identifiquei muito com o professor Jorge, sabe? É um professor húngaro, né? Foi um grande violinista, né? Na época do auge dele, ele dominava aí o Vale do Paraíba, enfim, ganhou vários editais, São Paulo, na América Latina, tudo. Então é um professor de nome e assim, o cara, né, fenomenal. Eu optei fazer aula com ele. E ali começou a minha jornada, comecei a fazer aula com ele, dali eu já prestei para tocar em orquestra. E ali as coisas foram acontecendo, sabe? E como que era a sua rotina, assim, dos estudos depois que você começou no conservatório? Então, a rotina era bem complicadinha, porque eu morava em Jacareí, né? Como eu já falei para você que não tinha condição nenhuma, nenhuma mesmo. Eu lembro até o dia de hoje que eu tinha dinheiro para ir, para voltar só. Não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada. Para você ter noção, esse conservatório fica no meio da cidade, tá? E o Uhum. ônibus que eu pegava parava na Dutra. Então, da Dutra até o conservatório era 45 minutos andando de a pé. Então eu saía cedo de casa, tá? Eu tinha que ir para São José. E, ó, do meu bairro até o ponto de ônibus eu tinha que andar uns 15 minutos. Andava uns 15 minutos, pegava o ônibus, chegava até o centro da minha cidade, que é de Jacareí. De lá, pegava um ônibus para ir para São José dos Campos. E aí de São José dos Campos, pegava um ônibus para ir para Taubaté. Então pegava 3 ônibus para ir, tá? Nesse percurso aí eu gastava em média 3 a 4 horas para mim ir. Você tem noção como o negócio era, né? Chegava lá, fazia aula, parava na Dutra, marchava de a pé, pegava, fazia aula, muitas vezes fazia aula, chegava cansado, com fome, enfim, quantas vezes eu quase desmaiei na aula porque não tem dinheiro para comer, né? Nossa. Para você ter a noção. Mas a vontade era tanta de tocar violino, né? Que era minha paixão, então aquilo ali para mim era um desafio. Eu queria vencer aquele desafio, né? Enfim, eu comecei a tocar lá, né? E mesmo sem condições nenhuma, então praticamente eu gastava um dia inteiro para fazer aula. Eu saía de casa, minha aula era 2 horas da tarde, pra você ter noção? Eu saía 8 horas de casa para conseguir fazer Uhum. aula 2 horas da tarde. Eu saí depois, Meu era Deus. 3 horas que acabava a minha aula, chegava em casa 10 horas da noite. Olha para você ver, passava o dia inteiro para poder fazer 1 hora de aula.
E hoje Nossa, muita nunca. gente tem tudo na mão e não dá valor, né? Enfim, Verdade. mas foi perrengue. Aí o que aconteceu? Dali, né, eu já prestei meu concurso para a primeira orquestra, que é a Osita, né? Até hoje existe, né? Ela parou, mas voltou agora. Foi a primeira orquestra que eu prestei, né? Eu até lembro que fiquei muito nervoso. Nossa, fiquei tanto nervoso, tremia tanto, sabe? Quase não consegui tocar. Só que assim, na época, o maestro conhecia, né, os alunos do Jorge, né? E perguntou de mim. Falou, não, é um excelente músico, está começando agora, o moleque tem futuro, né? Dá uma oportunidade pro moleque aí. Eu lembro que foi as coisas. Acho que a sensação mais gostosa na minha vida que eu tive foi passar na primeira orquestra. Eu acho que, não sei, é a mesma coisa que você comprou o seu primeiro carro, sabe? É uma Sim. sensação assim. Você recebeu o primeiro dinheirinho com aquilo, sabe? Tipo, eu lembro até o dia de hoje, Uhum. ganhava R$ 120 por mês. Nossa, E assim, 120. pra mim Olha era só. uma alegria. Era muito dinheiro pra mim na Uhum. época. Então, assim, R$ 120 Uhum. ganhando com música, na época, pra mim já estava realizado. Já dava pra comprar minhas Uhum. cordas, meu lanche para estudar e pagar meu ônibus, enfim. E Olha tá no só. meio da galera ali, aprendendo, né? Você ganha muita experiência na orquestra. E Com daquela certeza. orquestra eu comecei a prestar para outras orquestras, né? A segunda orquestra que eu Uhum. passei foi em Tremembé, né? E toquei um tempo em Tremembé. Aí abri a orquestra de Campinas, né? Aí eu catei, fiz para a orquestra de Campinas, aí as coisas começaram a andar, porque eu consegui ganhar a prática de orquestra, né? Eu consegui ganhar todo o repertório. Então, assim, você vai começando a aprofundar ali, começa, né? Uhum. Aprender bastante. Isso é muito legal, né? Quanto mais você toca, quanto mais você está perto de pessoas que gostam, que tocam, mais você se anima, né? Mais coisas você Verdade. aprende e assim as coisas vão acontecendo. Uma Uhum. coisa bem interessante que aconteceu também, quando eu toquei em Atibaia também, fiz um teste em Atibaia, e aconteceu um negócio bem interessante em Atibaia, porque assim, eu tinha uma professora que fazia o jurado lá, que chamava Maria Vixe. Até a gente chamava de Vixe Maria, porque a mulher era brava. Pensa uma mulher brava. A mulher era muito brava. Então, assim, quando a gente ia fazer o teste com ela e ela estava na banca, todo mundo tremia, porque ela pente fino mesmo. Sabe? Se não tocasse legal do jeito que ela queria, você não entrava na orquestra. E todo mundo, quando ia fazer o teste, quem que tá na banca? A Maria. Eu tô vixe Maria. Porque a mulher era feia mesmo. Era difícil a gente passar com ela. E aquele dia eu fui fazer o teste com ela, como todo mundo foi fazer. Ela gostou de mim, né? Perguntou se eu tinha disponibilidade de estar ali. Eu falei que poderia, sim, mas nem imaginei que ia passar, né? Aí depois fui ver o resultado, eu tinha passado, né? E ela gostou tanto de mim que ela veio falar: Poxa vida, eu gostei de você, do seu som, da sua técnica e tal. Eu dou aula aqui em São Paulo e tal, né? Eu sou de Jacareí e ela dá aula em São Paulo. E se você quiser, eu dou aula para você e tal. E aí eu comecei a fazer aula com ela. Também foi uma grande professora, né? Quantos anos você tinha, mais ou menos, Na lá? época eu tinha seus 17 anos, por aí, né? 17. 17 anos. Primeira orquestra que eu entrei tinha 14. Foi Nossa, Era, novinho. era bem novo, tinha 14 anos. Acho que eu tenho até um Uhum. vídeo, né? Se eu não me engano, tenho até um vídeo tocando uma abelha com 14 anos. Né? E eu toquei, uma das músicas foi o Abelha, né? Que eu estava estudando. E eu Uhum. catei e prestei E com essa ela. música você fez para passar na banca? Sim, lá em Olha, Taubaté, né? olha. Então, assim, Uhum. é claro que assim, no dia deu muito nervoso e tal. Acabei errando algumas partes, que isso é normal. É que eu tava, é meu primeiro teste, né? Tremia que nem uma vara verde. Mas foi muito legal, porque eles viram meu talento, estava ali pequenininho, e Uhum. meu histórico também era bem assim, era bem novo. Fazia praticamente 2 anos que eu estava fazendo aula com o Jorge, ia fazer 2 anos, quer dizer, e Uhum. no nível que eu estava ali, 2 anos, a turma estava bem atrás de mim ainda, né? Então já estava um nível bem legal, já comecei um pouquinho tarde, mas consegui dar uma alavancada boa aí. Então, assim, quando eu comecei a fazer aula com a Maria, as coisas também começou, né? Comecei a conhecer o pessoalzinho de São Paulo, né? Comecei a ganhar um pouquinho mais de conhecimento, técnicas diferentes, né? E outra coisa, quando você tem um professor, né? Muito tempo, né? Você tem uma metodologia. Quando você muda, né? Uhum. Você acaba juntando uma coisa aqui, uma coisa ali, e vai formando É, quebra-cabeça, né?
Então, assim, eu tive Sim. vários professores, então eu tive várias experiências diferentes. Várias referências, né? Isso, várias referências. Isso é muito bom, sabe? Porque, assim, Uhum. você vai ganhando e você vai, tudo que é bom, você vai guardando, né? Que é ruim, você joga Sim. fora. Aham. E isso aconteceu comigo, foi bem bacana. E aí surgiu para a gente fazer um concurso para, se não me engano, o Rio de Janeiro, né? Na época era Olha. fazer faculdade lá. E na época estava eu mais 4 pessoas do conservatório que a gente ia prestar é, esse concurso para fazer em Barra Mansa, né? Ia tocar na orquestra de Barra Uhum. Mansa e fazer faculdade lá. Aí a gente fez eu, o Brian, alguns amigos meus, a gente fez esse concurso. Na época a gente passamos. Só que na época eu tava noivo de uma menina. E eu tava com 17 para 18 anos. Não, eu tava com 18 anos. Tinha 18 anos. E eu tinha a primeira namoradinha minha, né? Aí eu passei, né? E eu falei pra ela que eu ia ter que morar pra lá e tal. E eu gostava muito dela, Hum. né, na época, né? E ela falou pra mim assim: ah, se você for, não vai dar certo. Daí você tem que escolher, ou eu, ou, né, o violino e tal, a faculdade lá. Aí eu, bobinho na época, acabei não indo. Aí, Escolheu, é. nem ficar mulher, nem ficar faculdade. O fim da história foi esse. Ai, meu pai do céu. Mas tá bom, tudo é experiência, né? Tudo é Aham. aprendizado. Eu acabei não indo, né? Deus sabe por quê também, né? Deus conhecia Uhum. o futuro. Meus amigos foram, passaram, tocaram lá. Então, tem um amigo meu que foi para Itália, né? Foi Olha. o Brian, ele acho que fez faculdade lá, se formou lá. E ele sempre conversava comigo, pô, era pra você estar aqui comigo, cara, não sei o quê, né? Nossa. Então, assim, foi uma experiência fantástica, só por ter passado. Aí, quando eu tocava em Tremembé, Uhum. ia ter tipo, na verdade era como se fala, um projeto chamado Jovem Apre- Talento, né? Hum, E quem fazia esse projeto era João Carlos Martins, né? Isso era olha. bem legal. Então, assim, todo mundo quis se inscrever e tal. E o professor falou, pô, Pedro, vai lá, se inscreve, né? E vai Uhum. que você consegue participar e consegue entrar. Mas, assim, era muita gente mesmo, disputando, né? E eu falei, caramba, né? Eu acho que não dá pra mim, não. O professor falou, pô, não você já tem, né? Tento sim. Aí foi que eu fiz, né? Na verdade, e por minha surpresa, eu consegui entrar nesse projeto, o João Carlos Martins, né? Toquei pouco tempo com ele, mas eu tive essa experiência de estar ali com ele, regendo, a gente tocando. Isso foi uma experiência fantástica também, porque é um grande pianista, né? E é um cara assim de nome Com nacional, certeza. internacional, conhecido no mundo inteiro. Então foi muito legal, né? Então, assim, a nossa vida começou as portas começou a abrir, né? Depois eu comecei a participar de casamento, fazer evento. Fiz uma peça de teatro, quase 4 anos, a gente fazia toda a parte musical do teatro, a gente fazia no instrumento. Tinha eu, o cara da Uhum. percussão, o cara da flauta, né? Que toda a encenação que tinha ali naquele teatro, a gente fazia nos instrumentos. Era bem legal, né? Olha Viajamos que bacana. bastante. Então foi uma experiência também diferente do clássico, né? Porque automaticamente o clássico é bem fechado ali, né? É Como assim, verdade. dessa experiência da igreja, né? Tocar na igreja, toquei em Uhum. orquestra sinfônica. Tem alguma diferença, assim? Você tocava na orquestra da igreja, né? E aí Sim, depois você foi tocar em orquestra profissional, certo? sim. Tinha alguma diferença? Ah, tem muita mesmo, certo? Porque automaticamente na igreja a gente segue tipo uma manada ali, certo? Uhum. E automaticamente, né? A gente fala que a gente ajuda a turma a cantar, mas na verdade a gente vai meio que na cantoria da turma. Então, assim, Uhum. quando tem os ensaios da igreja, tem o regente ele que rege, né? Que a gente até chama de carregar de orquestra, que está regendo ali. Sim, Mas, assim, não é preciso, né? Se você errar, falhar ali, não vai te cobrar. E outra, sim. quando a gente toca numa orquestra, você só vê a orquestra grandona tocando, né? Ali bonitinho, todo mundo junto. Mas quando é no ensaio, antes de apresentação, a gente ensaia por naipe. Os primeiros violinos ensaiam num lugar separado, Ah, o e segundo, as flautas, depois a gente faz o ensaio conjunto. Então, geralmente isso você era fala na orquestra sinfônico, profissional. é profissional. Ah, tá. Então, tem Uhum. ali. Então, se você está no ensaio de naipe, você tem que, realmente, você tem que dominar ali o que você está fazendo.
Não, todo Uhum. mundo vê, né? E você é cobrado, né? Então, Ah, tá. assim, e tinha muito disso mais. Falava assim, ó, o primeiro instante vai fazer agora. Aí a primeira instante fazia. Todo mundo ficava em silêncio. Agora a segunda instante. Fazia o mesmo trecho, entendeu? Então, quem era Hum. esperto já olhava a estante do outro, já via que o outro estava ali, já pegava, entendeu? Eu não gostava de ser o primeiro, Aham, não, mas ele variava também. entendi. Tinha dia que chamavam de Ah, trás primeiro, do meio, sabe? Fazia essa intercalação aí. Então, uhum. assim, a responsabilidade era bem maior, né? O Hum, repertório, então, nem se fala, é muito mais puxado, muito mais avançado, né? E quando você vai assistir a orquestra ali, tá todo mundo tocando bonitinho ali, na verdade, já tá todo mundo ensaiado, passado. Ali, na verdade, só vai, né? Na verdade, assim, a canoa já tá andando sozinha, ele só tá acompanhando, na verdade. Mas, assim, todo o trabalho que teve na orquestra, todo o trabalho de ensaio, arrumar naipe, foi feito antes daquela apresentação. E na igreja, o que acontece? A gente já chega, tira o instrumento e já toca. Né? A diferença é essa. Né? Então, assim, se você erra na igreja, ninguém percebe. Né? Então, assim, você está no meio do pessoal ali, então, enfim, é mais tranquilo. Tá? uhum. Mas daí, o que aconteceu? Voltando no assunto lá. Comecei a tocar em orquestra, toquei em casamento, evento, enfim. Aí veio a pandemia, né? A pandemia veio para ajudar bastante gente, né? Os músicos, acabou com todo mundo, porque assim, geralmente os músicos vivem de evento, né? Hum, Evento, apresentações, então, enfim, não só o músico, mas como todos os artistas, né? Depende do público, né? E uhum, quando tem público, tem aglomeração, e não podia mais ter aglomeração, então assim, as coisas foram ficando restritas, foram ficando difíceis, eu falei, e agora, o que que eu faço? E eu nunca tinha ido pro lado popular, né? Tipo assim, tocar música popular, essas coisas. Casamento é música mais tranquilas, né? Mas o popular sim. mesmo, que tem um gingado, que você toca um sertanejo, toca um forró, toca um country, toca... é um mundo totalmente diferente, né? Sai tudo... você tem que... É outro mundo. Na verdade é essa, é outro Certo. mundo. É uma Aham. coisa do peixe nadar fora d'água. Tem que aprender do zero de novo, praticamente. Então, assim, muda o ritmo, muda a pegada, muda a interpretação, entendeu? E eu falei, meu, a única coisa que eu vou ter que fazer agora é cair pro pop, né? Tipo assim, a música popular. Porque as orquestras tinham fechado, fechou tudo, né? E aí começou a abrir devagarzinho os barzinhos. Então, a única coisa que tinha para tocar foi os barzinhos de novo, algumas coisas assim, mais popular e tal. Uhum. E eu tive que me reinventar, né? Eu não tocava popular, mas fui apanhando, fui apanhando, fui apanhando. Pedia dica para um, pedia dica para outro, ninguém. Ah, é só tocar aí, sabe? Tipo, porque é totalmente diferente, né? Eu Sim. meio que tive que aprender na raça mesmo. Então, assim, muita coisa, assistindo vídeo, tentando, fazendo várias vezes, escutando, né? Então não foi um negócio assim que hoje a turma vê eu tocando, fala, nossa, o cara parece que nasceu com violino. Tem um cara que fala assim pra mim assim, ah, em vez de você chorar, você deu um acorde no violino. Então, assim, tipo assim, Uhum. não foi bem assim, né? Hoje a gente consegue tirar um Sim. som bom, ter uma técnica boa, mas atrás disso tem tudo um histórico, né? Não foi assim da noite pro dia que a gente começou, né? Mas Uhum. interessante é que eu ralei muito, né? Eu ralei pra caramba, né? Hoje em dia, né, tipo, até eu dou aula praticamente, né, para vários alunos. E eu sempre falo para meus alunos, né, cara, tudo que eu ralei, eu não quero que vocês ralem, né? Tipo, eu quero que vocês sofram que nem eu, né? Então, hoje eu tento mostrar para os alunos o lado, caminho mais fácil possível, né? Porque eu trilhei Uhum. o caminho mais difícil, né? O caminho difícil é doloroso e demora mais, né? Então, para você, E se me você não conta uma. tiver... Ah, Assim, você tinha falado, só voltando um pouquinho atrás, que você começou a tocar em barzinho, né, sim. restaurante, que você teve que se reinventar. E é diferente tocar quem tocava, né, acostumada a tocar música mais clássica em orquestra, ir pro barzinho, música pop, popular e ter que tocar a música que o povo pede. Como que foi isso? Então, a diferença é o quê? Quando você toca na orquestra, geralmente o clássico, vou colocar o clássico. O clássico ele se refere a tudo, clássico, barroco, enfim, o clássico ele pega toda essa parte clássica que a gente chama aí, tá?
O clássico, que Uhum. geralmente ele é feito de regras, né? Então, se ele é forte, você tem que fazer Uhum. forte. Se ele é fraco, tem que fazer fraco. Ali é quatro tempos, é quatro tempos. Três tempos, é três tempos. É mordente. Então, ele, assim, ele não muda, né? Agora, Uhum. o popular, cara, o popular é chato. Por que o popular? O popular você tem que ter o gingado. Você não pode tocar o violino no popular. Se você tocar um violino no popular, fica muito quadrado, fica feio, entendeu? Então, o mais interessante, quando você vai para o popular, você tem que imaginar você cantando, imaginando um ator Uhum. cantando, ou, né, ou enfim. Então, assim, você tem que tirar, fazer o seu violino falar, é totalmente. Então, assim, aquela nota que seria 4 lá no outro, tem vezes que pode ser 3,5, ou 4 ou 5, depende do cantor, o que ele, como se diz, a interpretação dele, né? Então, Sim, você tem que e também você não vai estar lendo assim tanto a partitura, né? Eu vejo que é isso. Você não segue tanto a risca, sim, na porque às vezes verdade, até a leitura ali, o que está escrito, não está exatamente bate, como, não né, bate. deveria. Geralmente tem muito mapa, né? Tem a partitura ali, mas a Uhum. gente usa como mapa. A gente não consegue usar Tipo, ela só uma 100%. referência, É mas uma você referência. acaba usando o ouvido, no caso. Sim, sim. Na verdade, é uma referência para Hum. você saber a tonalidade, ali mais ou menos a marcação do tempo, enfim. Mas se eu Aham. conseguir 100% a partitura, fica quadrada a música, entendeu? Então Hum. tem que usar o molejo, tem que usar a malícia, e tem tudo isso. E também o que acontece no erudito? O erudito não pode fazer glissando, não pode fazer mordente, não pode enfeitar muito. Não, na verdade Ah. não pode nem enfeitar. Isso é verdade. Tá escrito aqui, já era. Agora no popular é preciso você enfeitar, né? Você precisa, Hum. senão o negócio fica quadrado, fica seco, fica sem sal, né? Então você precisa Uhum. de um glissando, um mordente, um arpejo, né? Precisa. Então, assim, Uhum. enriquece bastante o popular, né? Diferente do clássico. O clássico, você fazer um. Se estiver tocando lá e o cara tá fazendo um glissando lá, o maestro doida, né? Você O que tá falou fazendo? é Que tá fazendo glisando? O que que é essa técnica? o glissando que a gente Glisando? fala é quando a gente escorrega o dedo, né? Faz um efeito Ah. de violino, tá? Então, tanto você pode puxar ele subindo, né, como descendo, depende do que você está tocando, como jazz, uma música sertaneja, enfim. Você quer fazer Hum. uma gracinha ali, você tem esse molejo, né? Isso é bem legal, fica bem gostoso no violino, né? A gente usa bastante música popular, esse mordendo, glissando, enfim, arpejo, usa bastante. Aí, quando eu entrei no popular, né, como eu estava falando para você, né, e eu acabei até gostando do popular, porque é uma coisa assim, que quando você está voltando para a orquestra, você fica preso ali, né? É aquilo Ah, dali e, tá. né, é fosse tipo uma gaiola, você tem que seguir aquelas regras que tem ali, Uhum. né, do clássico. Quando você vai para o popular, meu, não tem regra, né? A única regra que tem é você tocar afinado, a Bruninha entrou aí. Aham. Você tocar afinado, né? Você ter uma sonoridade boa e acabou. Mais nada. Uhum. Tá? Uhum. Agora, na orquestra, não. Você tem que tocar afinado, ter a técnica e manter tudo que está escrito ali na partitura. Né? Se é forte, fraco é fraco. Né? Enfim. Mas quando é no popular, meu, você é livre. Você faz o que você quiser, desde que esteja ali dentro. Claro, você pode fazer coisas que estão ali fora. Né? Mas desde que esteja ali dentro do popular, você pode fazer qualquer coisa que você quiser, né? Algum arpejo, fica até bonito, um improviso, né? Você pode fazer, enfeitar alguma coisinha e tal. Então fica bacana. Isso, meu, é muito gostoso que você se sente livre, né? Meu, é a coisa mais gostosa de você tocar livre, né? Mas assim, tudo que eu aprendi no clássico me ajudou muito no popular, porque foi técnicas que eu Uhum. tive e usei para fazer essa transmissão, né? Transição. E Sair foi uma base, né? sair do clássico, né? Clássico. Tendo Aham. uma base boa e no popular ficou muito Aham. mais fácil para mim. Então, assim, Sim. foi meio caminho andado para mim, né? E daí surgiu para mim participar agora mesmo, participei de um festival, né? Ali na Bahia, e a gente ganhou o segundo Olha lugar, só. né? Mas foi um Ó. festival Aí sim. muito renomeado, Festival de Música Aham. Popular Brasileira. E Aham. é muito difícil de você entrar nesse festival, já é difícil de você entrar.
Então, assim, só para você entrar, pra você ter noção, quando a gente foi fazer essa inscrição no festival, tinha 22 mil inscritos para esse festival. Nossa, Deus. Então, é muita gente, Brasil inteiro, gente, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Manaus, enfim, Minas Gerais. Então, gente do Brasil inteiro disputando, né? Que é um festival muito renomeado ali. Já saiu bastante artista dali daquele festival, né? E a gente conseguiu entrar nesse festival. Então, só de entrar nesse festival já foi uma vitória, porque para entrar, tem gente que tenta, até hoje não conseguiu nem entrar, pra você ter noção, né? E a gente conseguiu entrar nesse festival, né? E pegamos em segundo lugar. Então, para a gente foi mais que uma vitória. Meu, de 22 mil pessoas, você pegar no Brasil inteiro, pegar em segundo lugar, foi mais que uma vitória, entendeu? Para mim, ali foi fantástico, foi uma experiência muito, muito bacana, né? Uma experiência assim que, cara, eu nunca tive na minha vida, né? Você subir num palco, tá sendo transmitido ao vivo para o Brasil inteiro e muitos artistas ali que estavam ali na banca são artistas famosos. Então, assim, foi uma responsabilidade muito grande e foi uma vitória para a gente. Sair em segundo lugar foi mais que primeiro para mim, né? Só de estar participando já é uma vitória, né? Sim, Mas ganhar o festival foi olha fantástico. só, com certeza. E minha carreira também como professor também, né? Eu comecei a dar aula, né, aos meus 15 anos em diante, né? E o mais legal de dar aula é que você aprende muito, né? Você aprende, quando você ensina, você aprende muito. Isso que é o legal. Tem gente que quer aprender primeiro para depois ensinar. É errado isso daí. Você tem que ensinar para você aprender. Porque você pega criança, você pega jovem, você pega meia idade, você pega velho. Então, assim, cada aluno tem uma dificuldade diferente, né? Cada aluno tem uma dor diferente. Então, assim, quando você passa da aula, você começa, puxa vida, essa criança deu aula assim, 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 deu certo. Quando você pegar outra criança, você já sabe o caminho que você vai, né? Agora, quando você pega um adulto, né? Você aprende a dar aula para o adulto, quando você tem outro adulto, você também sabe como dar aula para ele. E assim vai indo. Você pega meia idade, enfim. E quando você começa a ter essa, né? Você começa a pegar a experiência de cada pessoa, você começa a ter um leque enorme, porque você sabe na onde você vai chegar. Que nem eu dei aula no projeto aqui de Jacareí, né? Uma escola que era uma ONG, na verdade, chamava Tocando Futuro. Então, assim, na verdade, de criança de 5 a 10 anos, se não me engano, né? E saía da creche, já ia direto, saía da escolinha, já ia direto nesse projeto, e ele ficava naquele projeto das 5 até minto, da meio-dia até as 5. E ele foi uma experiência também muito fantástica, porque eu consegui dar aula para criança de 5 anos, né? Então, assim, eu comecei dando aula para crianças de 5 anos e saíram crianças tocando, né? Isso foi mais gratificante para mim, né? Então, eu já tive experiência com pessoas de 5 anos tocando, já tive experiência de 10 anos, 15, 20, 30, 40, até 60, 70 anos, que começou a aprender violino e saíram tocando violino. Isso que é o mais interessante, ensinar para aprender, né? Quando a gente pensa que eu não estou pronto ainda, né? Esse negócio de não estar pronto ainda, a gente vai morrer e não vai estar pronto para nada. É verdade. Então, você começou falando assim que às vezes a gente tem que ensinar, começar a ensinar para a gente ter essa experiência. No caso, o que acontece é que, ah, no caso, assim, as pessoas pensam que tem que fazer muita coisa. Nossa, eu preciso estudar mais um pouco, preciso me preparar mais ainda. Preciso estar tocando muito para eu começar a dar aula, mas não é esse o ponto, né? Para ser Não sei professor se, é uma coisa, é um pouquinho mais diferente, né? não sei se você já fez faculdade ou vamos pôr na escola mesmo, normal, tá? Uhum. Escola integral. Quando você está numa série, por exemplo, na quinta série, tá? E a sua amiguinha faltou um dia na escola. Você assistiu aquela aula, né, dia anterior, e você, com certeza, você gravou ela, né? E no outro dia, sua amiguinha vai, só que ela faltou o dia anterior, né? E o professor reforça, olha, ontem nós falamos sobre isso, a sua amiguinha vai ficar viajando, porque ela não foi na aula. E você foi na aula, só que você não é professora, mas você já vai conseguir ajudar ela. Olha que interessante. Você falou, ó, fulano, falou isso, faz assim que vai dar certo.
e vai dar certo. Você não é professora, você não se formou, você não automaticamente você não está pronto, mas no seu subconsciente você acaba ajudando aquela pessoa. E é assim na vida da gente, né? Uhum. Muitas vezes a gente fala, puxa vida, eu tinha que fazer aula. Ah, não dá para mim aprender violino porque eu tô velho já, né? Geralmente escuto muito disso. Ah, eu tô velho já. Uhum. Ah, se eu tivesse, sei lá, começado mais cedo. Então sempre essas coisas. Desculpas. Desculpa, eu não queria falar desculpa, mas enfim, isso que eu acabo escutando. Ah, eu tô velho, Aham. ou não tenho tempo, ou se eu tivesse começado mais cedo, ou até pessoas que tocam já. Falar, ah, mas se eu tivesse, né, começado mais cedo, nunca é tarde para começar, né? Uhum. Eu conheço pessoas que tocam na orquestra sinfônica de São Paulo, que é o ZESP, né? O cara começou com Aham. 20 anos, né? Com Hum. 30 anos, ele entrou na USESP. Então, com 10 anos de estudo, o cara, e a orquestra top, é uma das orquestras mais difíceis de entrar no Brasil, é a USESP, né? Nossa. Então, assim, tem cara que começou com 6 anos e não passou no teste lá, entendeu? Então, assim, não quer dizer nada ou você começar com Uhum. 6 anos ou começar com 20 anos, porque E tem muito. você, e você dava aula para criança, né? Você falou, para jovem, adulto, né? Ainda continua dando para você ainda tem alguns alunos, né, presenciais, você falou. Na verdade, sim. Na verdade, eu tenho alguns alunos selecionados, né? Eu tinha Aham. muito aluno mesmo, só que agora eu estou sem tempo, né? Minha vida tá uma loucura. É muito evento, é muito serviço. Então, assim, se eu quiser trabalhar todo dia, eu trabalho e não dou conta ainda. Então, eu dei uma diminuída Uhum. nos meus alunos, né? E eu tenho aluno ali, tipo, tô com 5 alunos que eu selecionei a dedo e os que saíram, não abri mais vaga, né? E se esse sair também, não vai entrar mais. Então, assim, eu estou com esses alunos porque são dedicados, né? E querem Uhum. aprender e eu também quero ensinar, só que eu não tenho tempo. Uhum. Eu até falei para eles, se vocês saírem, não entra mais, né? Uhum. Então, assim, por quê? Falta de tempo mesmo. Mas minha paixão, né, é poder levar meu conhecimento para mais pessoas, né? Mostrar meu trabalho, né? Tem muitas pessoas que conhecem meu trabalho, acreditam no meu trabalho, mas tem muitas pessoas que não me conhecem, né? E não sabem o método que eu trabalho, né? Porque Sim. assim, geralmente, quando você vai fazer aula com o professor, né? Você pensa que é o método tradicional, que você faz o Bona primeiro, Uhum. faz o Bona ali quase 6 meses, aí depois Nossa, você quem faz faz. bola? Eu fiz o Bona, você tem noção? Eu fiz o Bona, Eu claro de também sol, fiz bola. 6 meses. 6 meses, tô Meu Deus. batendo, solfejando, clave de sol. Quando eu pensei Uhum. que estava livre do Bona, aí veio a clave de Fá. Menino do céu. Aí Nossa. abandonou minha cabeça. 6 meses Mas estudando a clave de sol. precisa, quem toca violino precisa tocar clave de Fá também? Precisa saber clave Não, de Fá? não necessariamente. A gente é bom Ah, conhecer, mas que você vai ah. usar raramente você vai usar, tá? Então, Nossa, e assim, tinha que aprender. tinha que Olha só que aprender. doido. Então, assim, o diferencial da gente, é que meu método é bem diferente. Eu consigo, Ai, que legal. ó, pra vocês terem noção, esses 6 meses que eu fiquei na teoria, um aluno Hum. meu já começou a tocar na igreja já, pra você ter noção, né? Nossa. Tem outro aluno que já conseguiu fazer seu primeiro casamento em 6 meses. E eu, em 6 meses, estava estudando bona ainda. Nem tinha pegado no instrumento. Diferença gritante. Quanto tempo já que você tocou nesse assunto de tempo, né, de estudo, em quanto tempo você começou realmente a tocar, assim, nossa, eu já tô tocando, tocar a sua Ó, primeira música, o primeiro hino? Quanto tempo demorou? eu lembro até o dia de hoje, que eu fiquei uns 6 meses na Cava de Sol, como eu falei pra você. Aí Isso levei no mais Bona, isso no Bona, tá? Sem pegar o teoria. instrumento. Então assim, Ah, eu vou tocar teoria junto até tocar a primeira música. Você perguntou, né? Então você levou uns 6 meses para tocar Cabo de Sol. Eu acho que uns 8 para Fá, que a Fá era mais difícil. Então eu ralei na Fá. Então acho que eu hum, fiquei um ano e meio aí só de teoria, tá? Nem toquei no instrumento. Então assim, é porque realmente mesmo, né? Tipo, eu insisti no violino, senão outra pessoa tinha desistido já, né? Ficar um ano e nossa, meio aham. só fazendo teoria, a gente quer ir na prática, né? A mesma coisa já foi na aula de educação física.
E quando a professora, tipo, deixava, a gente queria jogar bola, ficava louco de jogar bola, a professora, não, tem que fazer uma tarefa aqui, não sei o que. Nossa, a gente ficava Nossa, era doido lá em horrível. cima. Não via a hora de descer pra quadra pra jogar bola, jogar Verdade. basquete. Então, assim, a minha vontade de pegar o violino era daquele jeito. Era louco pra pegar o violino, Uhum. só que tinha que obedecer ali a regra da igreja, tinha que fazer, né, conforme eles pediam, né? Aí, Uhum. menina, depois que eu passei a teoria, aí eu consegui pegar no violino, tá? Ufa. Ufa, daí eu acho que para tocar a primeira música, eu vou jogar embaixo aí uns 2 anos e meio, para tocar a primeira música. Nossa. Muito tempo, porque assim, eu comecei no método tal, eu lembro que eu peguei o primeiro hino, né? Eu lembro que Qual que é? Você lembra do primeiro hino? Qual que era? eu, chama, Ah, Obrigada em Jesus? obrigado Você Jesus, acha tá? que era o primeiro, né, que o pessoal pega? É, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Dó. Mi, Fá, Sim. Sol, Lá, Sol, Mi, Ré. Pior que eu sabia só o começo, eu nem o coro. Eu tocava ele o dia inteiro. Minha mãe ficava até brava. Menino, não aguento mais escutar esse hino. Agora eu também assim. Só que eu tocava só o primeiro. Depois eu consegui tocar a segunda parte, pra mim foi uma alegria. Nossa, a minha maior alegria da Uhum. minha vida. Porque na época não tinha celular, não tinha nada, só tinha postado em qualquer lugar. Uhum. Uhum. Toquei o primeiro hino. Então, assim, eu escutei a primeira melodia, né? É assim, Uhum. quase 2 anos e meio. Pra você ter noção. Então foi muito Nossa. tempo mesmo. Então, assim, você tem noção, tipo, meu, se fosse para desistir, ele desistir, né? Aí a Esther fez uma pergunta, deixa eu ver. Como faço para não tocar trêmulo, as notas mais firmes? E aí, Pedro? Fala aí. Você fala tremer o arco, é isso? Será Para que é não isso? tocar trêmulo, ela falou. Não Ah, sei. Olha acho que lá, deve as ser. O notas mais firmes. que seria a nota mais firme? Escreve pra gente aí. Qual que é a sua dificuldade aí? Ou tocar as notas. Ah, entendi o que é que eles falam. Ah, Entendi. Ela escreveu assim: como faz para tocar, não tremer, tocar mais firme? É isso, né, Esther? Acho que é isso mesmo. uhum, Então, para você não tremer, que a gente fala tremer, sim, limpo, né? Quando a gente treme, né, que a gente fala, tá tremendo, tá pulando o arco, né? Que a gente não tem o controle legal do arco ainda. E o legal é a gente manter esse controle. Para a gente fazer esse controle de arco, a gente tem que treinar bastante corda solta, tá? Treinar bastante corda solta. Você pega a corda sol, sei lá, pode pegar qualquer corda que você tem mais destreza, tá? E você vai treinar ela até você ganhar o controle de arco. O que manda é o peso do seu braço. Quando a gente tem essa compensação de peso, tá? A gente tem o braço pesado, a gente quer segurar o braço. E a mão fica leve e começa a tremer aqui. Então a gente tem que soltar o peso mesmo do braço, ó. Não pode ter medo de soltar o peso do braço, tá? E puxar o ar. O que faz tremer é que a gente quer segurar o cotovelo no alto. Aí começa aqui, ó, tremer o braço. Daí a gente está segurando o cotovelo. Solta o peso do braço na corda, tá? E começa a fazer corda solta. Quando você tem esse controle, tá? Você vai parar de tremer o arco. Isso é muito importante. Sempre fazer corda solta. O melhor remédio é corda solta, tá? melhor remédio. Aí O melhor sim. remédio é corda solta. Boa, melhor remédio. O que você falou agora é bem interessante, né? Que corda solta, eu sei que é uma das bases, né, para tocar Você violino. acredita que corda solta, todos os grandes violinistas fazem corda solta todos os dias, tá? A corda solta é a melhor coisa que você faz. A turma acha tão bobinho. Quando eu fui estudar violino, o professor falava, faz corda solta. Eu não gostava, porque é um negócio tão chato, né? Aham, é horrível. Mas depois eu fui entender que a corda solta, né, era o melhor remédio e, na verdade, é a sustentação do violinista, tá? Todo o seu som é baseado na corda solta. Porque a corda solta, quando a gente toca uma corda solta, sem ter interferência de dedo, a gente toca o som real, né? Então a gente consegue ver se o timbre está bom, se está trepidando,